Quando a gente se fala em reinventar, eu acredito que é nos inventar todos os dias. A gente ser uma nova versão melhorada de nós mesmos. A batalha da reinvenção, da gente sempre estar no caminho da inovação, a gente ser um melhor a cada dia. E eu tenho algumas regras que eu sigo pra mim e eu quero dividi-las contigo. Primeiro, ensinar o que sabe. Quando você ensina aquilo que você sabe, primeiro que quando você ensina alguém aquilo que você sabe, você aprende duas vezes. Porque não existe maneira melhor do que aprender, do que ensinando alguém sobre algo que você domina. E é curioso que quando você ensina alguém sobre algo que você domina, incrivelmente você sai também aperfeiçoado, você sai melhorado. Porque a habilidade de ensinar alguém faz com que você refine as suas ideias, que você perceba até como você vem fazendo qualquer tipo de coisas, que seja algo mais profissional ou alguma coisa mais pessoal que você está ensinando uma outra pessoa. Ou seja, primeira regra que eu uso para mim de ensinar o que sei para as pessoas que estão ao meu redor, me ajudam demais eu me reinventar, eu ser melhor todos os dias que quem? Que eu mesmo. E essa batalha é a que eu gosto. A minha maior competição do Caio de hoje é com o Caio de ontem. E esse nesse caminho que eu gosto de seguir. Então, primeira coisa, ensinar o que sabe. Segunda coisa que é fundamental e completa a primeira é praticar o que ensina. De nada vale você ensinar aquilo que você sabe se você não vem praticando aquilo que você ensina. É muito importante você ter congruência daquilo que você fala com aquilo que você faz. Porque as pessoas não estão aí para o que você diz, elas percebem muito mais aquilo que você faz. Eu até às vezes faço uma analogia com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas não seguem a tua boca, elas vão seguir sempre os teus pés. Eu tenho 2 filhos, a Bela e o Theo, então desde filhos percebem muito atitudes de pais, como de colaboradores, de parceiros, enfim. Então é muito importante não só você ensinar aquilo que sabe, como praticar aquilo que ensina e até para que você viva aquilo que prega. Porque quando a gente vive aquilo que a gente prega, quando a gente tem congruência, primeiro a nossa credibilidade com nós mesmos aumenta. Muitas pessoas às vezes sentem a síndrome do farsante, da fraude. Se sentem uma fraude. Por quê? Porque às vezes os seus desejos é maior do que a execução. Às vezes a pessoa fala de coisas que não está colocando em prática. E aí você se sente oxidado, parece uma maresia. Ela vai te corroendo aos poucos. Por isso, cuidado com a sua irresponsabilidade. Irresponsabilidade é uma das inimigas da reinvenção. É uma das inimigas da inovação constante. O que é irresponsabilidade? Irresponsabilidade é você ter a clareza do que deve ser feito, mas mesmo assim decide-se em não fazê-la. Olha que como é perigoso alguém irresponsável. Uma pessoa irresponsável é uma pessoa extremamente perigosa para si mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que você não sabe o que é para fazer, entre parênteses, você é um ignorante, não no sentido, sabe, de má pessoa, mas no sentido que você não detém ainda qualquer tipo de conhecimento, é um ignorante, às vezes, em qualquer tema. Por exemplo, eu sou ignorante em um monte de assuntos. Então, a irresponsabilidade ainda não mora dentro de mim, porque o ignorante é aquela pessoa que não faz porque não tem consciência do que deve ser feito. Mas a partir do momento que você já tem essa consciência e mesmo assim opta por não fazer, pode ser qualquer tipo de coisa, e que isso encaixa em qualquer aspecto da sua vida, você começou a lhe fazer mal. Você começou a jogar contra o seu próprio time. Você começou a marcar gols contra você. Então a irresponsabilidade é uma coisa que tem que ser aniquilada na nossa vida, porque é uma das grandes inimigas das pessoas que não inovam, das pessoas que não crescem, das pessoas que não evoluem, a irresponsabilidade. Então, voltando às nossas regras, primeiro é ensinar o que sabe. Segundo, praticar o que ensina. E o terceiro, que completa os 2 primeiros, mas dá sequência para o 4º e o 5º ponto, é primeiro, ensinar o que sabe. Segundo, praticar o que ensina. E o terceiro é gerar resultados com aquilo que pratica. Sim, gerar resultados com aquilo que pratica vai validar. O resultado nada mais é do que um indicador universal que você está indo para frente, que aquilo que você pratica faz diferença na sua vida, na vida de outras pessoas. Os resultados é um indicador universal que você está avançando. Então é muito importante. Agora, independentemente da fase, alguns resultados são mais visíveis, por exemplo, no mundo dos negócios, sabe? Faturamento, crescimento, na parte mais pessoal, novas competências, habilidades, características, lapidações, mas é muito importante você estar atento aos resultados. Ensina o que sabe, pratica o que ensina.
gere resultados com aquilo que pratica. Por que eu falo desse ponto? Porque um dos grandes inimigos da inovação, de você reinventar-se todos os dias, é a teimosia. E é uma grande diferença da pessoa persistente e da pessoa teimosa. Uma pessoa persistente é aquela pessoa que não desiste do caminho, não desiste do objetivo, não desiste daquela coisa que ela não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito. Só que ela testa possibilidades diferentes, ela experimenta, ela testa, planeja, executa e depois revisa e faz as melhorias que tem que ser feitas, as melhorias contínuas. Agora o teimoso, ele decide fazer de uma maneira só e não importa o que aconteça, ele não vai mudar a sua direção. Ele não vai mudar o seu... Então os dois estão querendo chegar no mesmo ponto. Só que um é que nem a água, o persistente é que nem a água, que ele é flexível, ele sabe que tem horas que ele vai ter que desviar de alguns caminhos, tentar de outras maneiras, mas ele sabe que o objetivo da água é chegar no mar. O objetivo de qualquer água no rio é chegar no mar. Então o persistente, ele tem um objetivo, ele não larga a mão dele. Agora o teimoso, ele só quer ir no mesmo caminho, ou é por aqui ou vai ter que ser por aqui. E às vezes você acaba gastando tempo, energia e esforço e até perceber que o teimoso é uma pessoa que acredita que mudar de caminho é um atestado de incompetência, um atestado de incapacidade. Ele acha que a credibilidade perante a outras pessoas vai ser diminuída. E não. A pessoa, quando ela sai da teimosia e entra na persistência de você falar assim, puxa, eu acho que deve ter uma maneira melhor de fazer alguma coisa, é uma pessoa que dá um passo para a evolução. E outra coisa, tem o ego no lugar certo, de reconhecer, de aprimorar, de sempre buscar melhoria constante. E um último ponto, que eu acho que fecha muito esse de ensinar o que sabe, praticar o que ensina, gerar resultados com aquilo que pratica, é não renegar aquilo que desconhece. Sim, para você se reinventar, você tem que saber que a maioria das coisas, a maioria esmagadora das coisas no mundo, você não faz a menor ideia, você não sabe. Então você se torna uma esponja quando vem uma pessoa que você não conhece, sabe, você vira uma esponja. Por exemplo, se você está aqui agora nesse evento, nesse TEDx, que bacana! Você está aqui porque você tem a ciência, que você não sabe todas as coisas. Você tem uma das coisas mais belas, que é a vontade de aprender. Essa vontade de aprender vai fazer com que a inovação constante, que a reinvenção seja parte da sua vida, porque todo dia você vai buscar um eu melhor, um eu mais, um eu maior. Então, muito importante, aprender, não renegar aquilo que você desconhece. Porque a partir do momento que você acredita que você já sabe o suficiente, eu acredito que na nossa vida, ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo. Não existe platô. Parece que o nosso conhecimento é que nem o nosso corpo humano. A gente vem se fazendo como ser humano adulto até mais ou menos 18 anos de idade. A partir dos 18 anos, nós começamos a morrer aos poucos. Sim, se você já passou de 18 anos de idade, a cada dia uma célula sua morre. Ela morre. Até os 18 elas vêm se multiplicando, vêm se multiplicando. A partir dos 18 a gente vem morrendo. É a maravilha da vida, a vida é finita. E ela é bela por conta disso. Agora, o nosso conhecimento, então você vem se formando, sabe, uma pessoa mais pensadora, uma pessoa com mais conhecimento. A partir do momento que você para de sabe, se lapidar, de colocar coisas boas na sua cabeça, eu acredito que conhecimento é que nem planta. Se você não rega, ele morre. Por quê? Tem muitas coisas que você sabe que daqui a um ano vai ser obsoleto. Você precisa de atualizações. É que nem às vezes um aparelho telefônico. Às vezes um sistema operacional de 5 anos atrás completamente obsoleto hoje. Mas que era um conhecimento naquela época, hoje já não presta mais, hoje já não serve mais. Então, essa habilidade de fazer atualizações frequentes, como? Sabe, com rotina frequente de estudo, de capacitação e obviamente colocando em prática, para não dar aquela obesidade mental, de você só colocar a coisa para dentro, mas não sair da esfera da teoria, esfera sabe, do conhecimento e colocar aquilo em prática para você validar e buscar seus resultados. E o outro ponto, e fecha esses 5 aqui que eu trouxe para vocês. O primeiro ponto é ensinar o que sabe, praticar o que ensina, não renegar aquilo que desconhece, gerar resultados com aquilo que pratica, não renegar aquilo que desconhece. E o último ponto é aprender com todo mundo que o cerca. Quando você tem a noção que uma outra pessoa sabe aquilo que você não sabe, ela linka com o último ponto que eu falei. Você tem uma das maiores fortalezas do aprendizado. Porque uma das coisas mais lindas do mundo que eu acho é que eu não tenho todo o tempo do mundo de aprender com os meus próprios erros. Então eu preciso de você, eu preciso de um outro ser humano, eu preciso de outro conhecimento, porque não vai dar tempo, infelizmente o Caio não vai ter tempo suficiente nessa vida para aprender com os meus próprios erros. Ou, se eu depender só dos meus próprios erros, eu vou chegar num lugar muito aquém eu gostaria, ou deveria e mereceria.
Então, quando a gente passa a aprender com o erro de outras pessoas, para mim, esperto não é aquela pessoa que não erra, e sim que aprende com os seus próprios erros e com de terceiras. E às vezes não existe nada mais sábio do que aprender com o erro de outras pessoas. E quando eu digo erro de outras pessoas, é numa vivência, no ensinamento, no aprendizado, numa tentativa e erro, porque eu acredito que fracasso é um processo educativo. Nada nos educa mais do que o fracasso. De você cair, de você tentar algo, de você usar na tentativa de inovar, você descobre uma nova maneira de como algo não funcionaria. E também é muito importante isso. Às vezes, para você descobrir qual que é o caminho certo, pode ser na sua carreira, na sua profissão ou na sua vida, às vezes você vai ter que olhar caminhos no qual, pô, eu não sei qual que é o certo, mas eu sei que esse não me leva para onde eu quero. Às vezes a eliminação é que nem eu acredito muito que as nossas motivações, muito melhor de saber o que a gente quer também é saber o que a gente não quer. Já é um bom começo. Então aprender com todo mundo que o cerca vai fazer com que você considere um outro ser humano como uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo. Eu acho isso muito legal, a partilha. Eu quero contar uma pequena história aqui, uma parábola, que eu acho que exemplifica e fecha tudo isso do ensinar o que sabe, praticar o que ensina, gerar resultado com aquilo que pratica, não renegar aquilo que desconhece e aprender com todo mundo que o cerca. Tinha um homem em cada canto da estrada. Cada um deles carregava um pão. Na hora que eles cruzam e trocam os pães, cada um vai embora levando apenas um pão, aquele que trouxe. Mas quando tem um homem em cada canto da estrada, cada um carregando uma ideia, na hora que eles cruzam e trocam as ideias, cada um vai embora agora levando duas ideias, a que trouxe e a que levou. E esse é a grande função de algo chamado de partilha. É uma sabedoria da vida poder colocar isso como um lema de aprender com todo mundo que está à sua volta. Por isso foi um prazer enorme estar com você, poder dividir esses pensamentos junto contigo. Espero que algum insight tenha feito sentido, mas fiquei extremamente feliz de fazer parte desse TEDx de maneira online, porque eu tenho certeza que a tecnologia nos une, a tecnologia nos aproxima. Eu espero que você tenha pego algo que faça realmente sentido na sua vida, na sua carreira, na sua profissão ou na sua vida pessoal. Tá bom? Forte abraço a todo mundo.